Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helene Oliveira, psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o quarto vídeo da nossa série sobre o manejo clínico ao estresse dentro do modelo cognitivo-comportamental. Então, nesse vídeo nós vamos ver sobre 6 passos, 6 estratégias para você utilizar com o seu cliente na clínica para ajudar a trabalhar um sistema que faz com que ele fique bastante vulnerável ao desenvolvimento de transtornos emocionais, que é o perfeccionismo, ok? Então fica aqui comigo nesse vídeo, nós vamos rever sobre o modelo cognitivo e saber quais são esses passos que você pode desenvolver junto ao seu cliente para contribuir então para essa melhora, para uma certa flexibilidade e assim permitir com que ele crie protetores emocionais que o ajude não apenas a lidar com o estresse, mas também protegê-los do desenvolvimento de outros tipos de transtornos emocionais associados ao estresse, ok? Então, vamos juntos, e se você ainda não viu os outros 3 vídeos da série, recomendo que veja, principalmente o último vídeo que eu lancei, ele vai ter conexão direta com esse daqui, ok? Então aproveite também, antes da gente ir para o vídeo, para você se inscrever no canal, dar aquela força para ele atingir outros colegas psis, também curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, ok? Então agora, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então, como nós vimos no último vídeo, o estresse ele acaba promovendo não apenas alguns aspectos orgânicos que vai levar a impactos físicos, quanto também uma mudança nos aspectos emocionais. E aí, pessoas que já têm determinadas vulnerabilidades, elas aumentam a chance dessas vulnerabilidades, então, se desdobrarem em transtornos emocionais, como ansiedade, depressão e o próprio burnout. Que vulnerabilidades seriam essas? Se a gente pega dentro de um modelo cognitivo, nós vamos ver que tem muito a ver com estratégias para lidar com crenças de incompetência, de incapacidade, de ineficiência. Então, pessoas que têm essa crença da ordem do desamparo, elas podem se tornar mais suscetíveis, mais vulneráveis diante de fatores estressores. Por quê? Porque muitas vezes ela vai desenvolver crenças intermediárias de perfeccionismo que vai significar, dentro dessa crença intermediária, competência. Então vamos supor que eu tenho uma crença, nuclear aqui de que eu sou incompetente, incapaz, que eu não sou boa o suficiente. Eu desenvolvo então uma crença intermediária a partir disso. Se eu não sou boa o suficiente, então eu tenho que fazer de tudo para mostrar o meu valor, mostrar a minha competência, mostrar o quanto eu sou capaz. E ela vai associar a ideia de competência ao perfeccionismo. Esse perfeccionismo, eu vou usar ele no sentido de autocrítica e de autoexigência. O perfeccionismo eu vou dividir nessas duas características. A autoexigência é eu estabelecer padrões elevados de desempenho e a autocrítica é o chicote, quando esses padrões não forem atendidos, porque tem um motivo de manutenção que a gente vai ver daqui a pouco. E a partir então dessa ideia, desse perfeccionismo, dessa crença intermediária, eu desdobro isso em estratégias compensatórias, nesses comportamentos padrões desadaptativos, que seria muito da ordem: acordar cedo, me exigir cada vez mais, gastar mais horas para tentar lidar com as demandas, centralizar tudo. Então a gente vai ver comportamentos problemáticos que vão cada vez mais aumentando os níveis de estresse e que vai fazendo então com que o nosso cliente chegue no ponto realmente de ruptura física, social, emocional. Então chega uma hora que esse corpo não vai dar conta. E então nós vamos entender alguns passos. Esses passos eu tirei aqui do livro do Robert Leahy, Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você. Apesar de ser um livro direcionado para a depressão e também para o público em geral, não é um livro técnico da TCC, é um livro de autoajuda, ok? Ele é muito interessante porque ele vai trabalhar características, ele não vai trabalhar um protocolo necessariamente para a depressão, mas as características cognitivas e comportamentais que se destacam quando
a pessoa está dentro de um quadro depressivo, como a autoexigência, a autocrítica, o isolamento social, a falta de esperança. Então esse livro ele é muito interessante, eu tenho uma conexão muito positiva com ele, porque ele foi um dos primeiros livros da minha biblioteca, ele já tem uma edição mais antiga, mas ainda com estratégias muito interessantes. Então, se você não tem, recomendo a compra e recomendo a leitura, ok? E agora vamos para esses passos, então. A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma avaliação do conceito. Então, eu já entendi que o meu cliente, ele tem uma ideia de perfeccionismo e se ele tem uma ideia, né, uma crença de perfeccionismo, ele tem uma ideia muitas vezes associada ao sentido de sucesso e ao sentido de fracasso, ao sentido de perfeição e ao sentido de imperfeição. O que que isso significa? Ele vai associar, se eu for perfeito, então eu serei competente. O oposto vai acontecer, se eu falhar, então eu serei incompetente, ok? E aí vai ser muito importante a gente perguntar para ele, o que que para ele seria o sentido de perfeição, qual que seria a característica da perfeição, qual seria a característica do fracasso, qual que seria a característica do acerto total ou qual seria a característica do erro. Então, a gente começar a fazer essa avaliação dos conceitos é muito importante, porque a partir desses conceitos, a gente tem acesso a pensamentos automáticos, e esses pensamentos automáticos nos abrem porta para a gente fazer uma busca de evidência. Vamos supor que dentro desse pensamento automático seja: se eu não estou dando conta de todas as demandas que eu tenho, então significa que eu sou um fracasso, ok? E aí a gente vai trabalhar essa ideia de fracasso. Qual que é a evidência que comprova que o nosso cliente é um fracasso? Quais são as evidências que estão acontecendo? E aí ele vai trazer essas evidências, claro, né? Que é, não estou conseguindo lidar com todas as demandas, não estou conseguindo atender, não estou conseguindo alcançar os resultados esperados, mas também quais são as evidências de que ele é competente, de que ele é capaz, que talvez o problema não seja da característica dele, mas sim de todo esse contexto que está associado. Então ele já conseguiu fazer outras coisas, ele já conseguiu ter bons resultados, ele já conseguiu ter desempenho, ele já conseguiu construir coisas, e aí a gente vai fazendo então esse segundo passo, que é essa busca de evidência. A partir então da busca de evidência, nós também vamos entender quais são os custos, quais são os benefícios que manter o comportamento, manter o perfeccionismo traz. Por exemplo, se a gente mantém um comportamento, significa que esse comportamento está sendo visto como benéfico de alguma maneira. Então, o perfeccionismo, a autocrítica, a autoexigência, que são esses dois elementos ancorados do perfeccionismo, eles estão se mantendo assim porque eles têm alguma vantagem. Ok? E que vantagem seria essa? A pessoa acredita então que uma vantagem da autoexigência elevada é quanto mais eu me exijo, mais focado em melhorar eu fico. Então, cada vez mais eu vou melhorar, eu vou aprimorar, eu vou ampliar a minha capacidade. E a autocrítica vai ser justamente para, quando eu errar, eu vou me chicotear, porque aí se eu me chicotear, eu vou me manter motivado a buscar então a minha melhoria. O grande problema é que, como eu falei, a autocrítica e a autoexigência, elas aqui estão muito elevadas, elas estão ancoradas no perfeccionismo. Se a gente fosse trabalhar elas dentro de uma razoabilidade, elas seriam boas. É necessário que eu tenha uma certa autocrítica e que eu tenha uma certa autoexigência para eu conseguir funcionar bem, fazer as coisas de uma maneira satisfatória. O problema é que aqui ela se torna muito negativa. Por quê? Porque ela extrapola o que seria razoável. Ela vai voltada para a perfeição e esquece das coisas que são razoáveis, esquece do contexto. Então aqui se torna negativa, por quê? Porque quando existe uma falha, eu coloco isso como se fosse
uma questão minha, pessoal, e não, olha, aconteceu uma falha, aconteceu um erro, não consegui entregar tudo, mas ok, faz parte, né? Faz parte não conseguir entregar tudo, faz parte errar, mas o que eu posso fazer a partir disso? Que seria uma ideia razoável, ok? Então a gente perde essa razoabilidade e a gente passa a se massacrar cada vez mais. Então imagine aqui comigo, você já está no contexto de altas demandas, você já está com várias demandas que são estressoras e ainda existe esse estresse interno, essa cobrança interna. Então o meu nível de pressão, ele vai aumentando cada vez mais. Então, esse passo, né, da gente avaliar o custo-benefício do perfeccionismo, da autocrítica, da autoexigência, ela é importante. Então, ela tem essas vantagens. Essa ideia distorcida de que se eu manter altos padrões, se eu mantiver altos padrões, então significa que eu vou alcançar um alto desempenho. Se eu mantiver uma autocrítica sempre associada, então significa que eu vou ficar atento a acertar. Porém, quais são os custos que isso gera? Então, a gente levantar também os custos. Realmente você se sente tão motivado assim quando você fica se criticando repetidamente? Realmente você se sente feliz, né, em estabelecer esses altos padrões? Você realmente consegue atingir? Outras pessoas conseguem atingir? Então, qual é o preço que isso cobra de você? Então, é muito importante também a gente ajudar o nosso cliente a enxergar o custo de se manter aquele padrão de pensamento ou aquele padrão de comportamento. Nisso, você pode trabalhar também uma ideia para você começar a trabalhar essa razoabilidade pedindo para ele fazer um distanciamento. Então, à medida que você vai avaliando esses pensamentos, né, esses conceitos que ele tem, se eu me exigir muito, se eu me criticar muito, então eu vou conseguir desenvolver, eu vou conseguir ter, né, um bom desempenho, eu vou conseguir me destacar, só que a forma como ele faz, você é burro, você é incompetente, nada do que você faz é bom o suficiente, realmente gera motivação, realmente gera uma boa sensação, e aí esse distanciamento ele vai acontecer como? Você vai pedir para ele imaginar então um amigo, que um amigo tivesse falando isso para ele, passando por essa mesma experiência, se exigindo da mesma forma dentro do contexto que ele está. E então, o que ele falaria para esse amigo? Porque quando a gente faz esse distanciamento, a gente permite com que aquele embolo emocional ele diminua. E quando eu me enxergo fora da experiência, ali acaba que a minha razão é mais ativada do que a minha emoção. Então, aquelas coisas que estão meio enuviadas, né? Aquelas coisas que estão meio embaçadas para mim, elas passam a ser vistas com mais clareza. Então esse distanciamento, ele é muito importante. Outra coisa também que a gente pode trabalhar, que é um quinto elemento aqui, é que muitas vezes essas pessoas que se exigem demais, elas já têm características muito bacanas de responsabilidade, de comprometimento, de senso de urgência, de resolução de problemas. Então elas já têm características favoráveis, elas já têm pontos fortes, elas já têm qualidades. Então, se a gente diminui o nível de autoexigência, se a gente diminui o nível de autocrítica, essas características, elas não vão mudar. Esses pontos fortes, eles vão se manter. O que a gente quer não é que a pessoa abra mão da competência, da qualidade, dos resultados, não é isso, mas a questão é, eu não preciso me massacrar para isso, eu não preciso me matar no processo para isso. Então, esse peso adicional que a gente quer flexibilizar. E aí, uma dessas estratégias também é perguntar, olha, quais são outras características que você possui que poderiam te ajudar a continuar motivado e entregar bons resultados? Quais são outras características que você possui que vão te ajudar a se manter focado e comprometido com aquilo que você deseja? Então, a pessoa, se você tira essa autocrítica, essa autoexigência elevada, ela continua tendo características que vão permiti-la manter a qualidade do resultado, manter o foco, só que agora de uma forma mais razoável, mais leve, e assim a gente vai diminuindo
todos esses fatores que retroalimentam o estresse e que aumentam então a vulnerabilidade. E por último, a gente vai para a resolução de problemas. Então, baseado nisso, baseado em todos os aspectos, vamos trabalhar os fatores estressores. O que a gente pode fazer para resolver isso? Nós vimos até uma ferramenta no vídeo 2, né, que trouxe justamente a gente organizar as tarefas, as diversas demandas, mas a gente pode trabalhar pontualmente também em algumas demandas específicas. Quais são as dificuldades, quais são as potencialidades, o que você pode fazer? Então você vai ali buscar resolução de problemas, além também de buscar o quê? Uma visão mais compassiva, como que o seu cliente pode se cuidar, como que ele pode passar a se cuidar? Se ele tivesse, né, vendo uma outra pessoa novamente usando o distanciamento nessa situação, o que ele recomendaria para essa pessoa? O que ele acha que seriam comportamentos mais saudáveis? E assim você vai ajudando ele a organizar. Então, recapitulando, a gente primeiro faz uma avaliação de quais são os conceitos que o nosso cliente tem sobre perfeição, sobre fracasso, sobre desempenho, sobre, né, os resultados dele. Depois a gente vai buscando uma evidência dentro daquilo que a gente considerar pensamentos distorcidos, né, nesse sentido de que tudo que eu faço nada dá certo, ou por mais que eu tente, eu sempre vou falhar em alguma coisa. E aí a gente vai trabalhando esses pensamentos, nós vamos também ajudando ele a entender quais são os benefícios de manter a autoexigência e a autocrítica elevadas, mas também quais são os custos e trazendo então outras estratégias para ele. Se ele fizer o distanciamento, quais são outros recursos que ele poderia pensar? Se fosse uma outra pessoa, o que ele recomendaria junto com isso também, né? Quais são características, pontos fortes que ele já possui que vão contribuir nesse sentido e também aí a resolução de problemas para os aspectos que realmente precisam ser resolvidos, ok? Então espero que esse vídeo tenha contribuído e se você quiser saber em mais detalhes essas ferramentas e várias outras estratégias, tá tudo nesse livro aqui também, ok? Então, no mais, desejo muito sucesso em seus atendimentos. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você está achando dessa série. Também dê sugestões de outros temas e desejo muito sucesso para você. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchauzinho!